Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui trazer para vocês a correção de uma questão, por exemplo, do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Muitos alunos ficam me perguntando como é que é essa prova, se é difícil, se não é. E a gente estava conversando sobre isso lá na sala de aula e eu até apresentei algumas possibilidades, né, para que eles possam responder essa questão da melhor forma possível, tá? E aí eu trouxe essa questão aqui para a gente só debater e mostrar para você que realmente as provas são bem elaboradas. Você vai ver que é necessário ter muito cuidado na leitura, porque ela aborda tanto questões materiais quanto questões processuais penais. Então, você vai ver que a questão é subdividida, né, em duas respostas e cada uma tem a sua pontuação. E você deve apresentar uma fundamentação da melhor forma possível, visando alcançar o máximo de pontos, tá? E a gente tem que sempre estar atento, né, à questão da teoria do crime, tá, gente? Eu sempre falo isso, porque você vai ver que a solução dessa questão, pelo menos uma parte dessa questão, está lá no artigo 21 do Código Penal. E a gente está falando de teoria do crime, tá? Que é fato típico, antijurídico e culpável. E a gente vai ver que vai estar faltando, pelo menos para sustentar essa ideia, um subelemento do terceiro elemento do conceito de crime, que é culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude do fato, ok? Então a gente vai observar isso. E aí, veja que você vai estar tratando de um assunto que está em regra, a questão gira em torno de um artigo da lei de tráfico, que é uma lei completamente fora do Código Penal, mas a solução não vai estar lá dentro da lei do tráfico, vai estar lá na parte geral do Código Penal. Então, gente, eu sempre bato nessa tecla. Conhecer muito bem a teoria do crime vai fazer toda a diferença para você poder resolver as suas questões, tá? Vou mostrar aqui para você qual é essa questão, vou fazer a leitura e a gente vai debater essas informações. Aqui estão os nossos endereços das nossas redes sociais, você pode entrar em contato com a gente, inclusive lá na Hotmart tem vários cursos, né, que você pode acessar e fazer a compra, realizar a compra. Também tem o nosso canal Comunidade Júri no Ar, que você tem várias aulas lá, conteúdos gratuitos também, que você também tem acesso a isso, ok? Então vou partir aqui já para elaboração, para a leitura, e a gente vai fazer o comentário dessa questão e você vai ver que é possível, muito tranquilamente, você passar na prova da ordem de segunda fase se você resolver fazer a parte de penal. É óbvio, né, gente, que precisa ter uma preparação, tá? Você precisa se preparar para essa prova, precisa treinar, precisa estudar questões de direito penal, processo penal. O artigo 5º da Constituição é extremamente importante, o Estatuto da OAB também é importante para você fazer a leitura. Então, tem que se preparar, porque a segunda fase é diferente da primeira, porque em que pese a primeira ter mais questões, porque é a variedade de disciplinas, você pode dar uma sorte lá, estou em dúvida em uma questão X na A ou na B, marca A e vai que é A mesmo, você consegue a sua pontuação. Aqui, na segunda fase, é tudo subjetivo, ou seja, escrever, vai ter que escrever. Então, não tem como contar com a sorte. Ou você sabe ou não sabe, né? Então, vale a pena se preparar. Aí eu estou liberando também um curso especificamente, né, mostrando como você pode se preparar para o exame da ordem. Logo isso vai estar liberado lá na Hotmart, eu vou anunciar aí para vocês. E é uma estratégia de como você pode estudar para passar de imediato nessa prova, ok? Lá então vai ter muitas dicas importantes que você vai ter acesso a isso aí. Vou fazer a leitura aqui da questão para vocês e já volto. Vamos ter atenção porque é importante que você faça esse acompanhamento, tá, da leitura. Gente,
toda vez que vocês estiverem fazendo uma prova lá da ordem, principalmente, para quem aí vai enfrentar essa questão, cuidado quando a gente tem datas, né? Nesse caso aqui, né, ele já menciona para você aqui, ó, que o sujeito tem 22 anos, né? Depois ele dá datas para vocês, ó, tá? Uma outra data aqui, depois você vai ver mais uma outra data aqui. Então, essas partes em que tem datas, vocês precisam ter muita atenção. Por quê? Pode ser que venha uma questão em que caia a questão da prescrição, pode ser que venha uma questão que diminua o prazo da prescrição, pode ser uma questão que venha demonstrar, como é o caso aqui, se a situação no campo processual está dentro de um lapso temporal em que se caracteriza, por exemplo, a prisão em flagrante. Então, vejam que vocês precisam estar atentos à questão de datas. Então, toda vez que tiver uma data, você olha lá, já faz uma anotaçãozinha lá na sua folha de rascunho da prova, tá ok? Que aí vai facilitar você construir, na realidade, a sua tese para a resposta, tá? Então vamos lá. Gabriel, estudante de farmácia de 22 anos, descobre que seu tio Jorge possuía grave doença no fígado que lhe causava dores físicas. Durante seus estudos sobre a medicina alternativa em livro oficial fornecido pela faculdade pública em que estudava, vem a ler que a droga, conhecida como heroína, poderia, em doenças semelhantes a de seu tio, funcionar como analgésico e aliviar a dor do paciente. Tendo acesso ao material que sabia ser heroína, então ele sabe o que é heroína. Por que eu estou frisando isso? Que daqui a pouco eu vou comentar a questão. Então, tendo acesso ao material que sabia ser heroína e sua classificação como droga, então ele tinha ciência da droga, tá? Gabriel, em 27 de maio de 2019, então, ó, no dia 27 de maio de 2019, então, 27, transportava e entregava o material para o tio, tá? Acreditando que, apesar de existir a figura típica do tráfico de drogas, sua conduta seria lícita diante dos fins medicinais. Então, a própria questão já está deixando uma cola para você aqui, né? Quando ele fala aqui, ó, Gabriel, em 27 de maio de 2019, transporta e entrega o material para o tio, acreditando que, apesar de existir a figura típica do tráfico de drogas, sua conduta seria ilícita diante dos fins medicinais. Então, está deixando para você aqui que, provavelmente, a sua tese vai ser o quê? De erro, né? Que poderia ser erro, né, sobre a ilicitude, né, e o erro de tipo. Ok? Então a gente vai ver isso. Vocês fazendo essa leitura, vocês já tem que estar fazendo essa leitura pensando nas possibilidades. Então ele está deixando uma dica aqui para você, que o cara acredita que aquela conduta dele, né, não será considerada crime diante da finalidade dessa conduta. Ele sabe que a heroína é droga, é isso que a questão está falando. Então a gente não está lá no erro de tipo. Ok? A gente vai tratar, na realidade, essa questão no artigo 21, que é no erro de proibição. Porque ele sabe que a heroína é droga, mas ele, né, acredita que aquela conduta dele não seria proibida diante da finalidade dessa conduta, que seria aliviar as dores do seu tio. Esse é o raciocínio que você vai ter que fazer, tá? Então vamos lá, repetindo. Gabriel, em 27 de maio de 2019, transporta e entrega o material para o tio, acreditando que, apesar de existir a figura típica do tráfico de drogas, sua conduta seria lícita diante dos fins medicinais. Avisou que o material deveria ser usado naquele dia, de forma imediata. No dia 29, portanto, 2 dias depois, tá? Após denúncia, policiais militares, com autorização para ingresso na residência de Jorge, apreenderam o material ilícito e descobrem que Jorge o recebera de Gabriel. Então, a polícia foi lá, recebeu uma denúncia anônima, provavelmente,
recebeu essa denúncia, foi lá, pediu autorização, né? O Jorge liberou a entrada da polícia, a polícia constatou que tinha lá a heroína. E aí, né? E Jorge afirma que recebeu do seu sobrinho, mas não tinha utilizado. Em seguida, comparecem à faculdade de Gabriel e realizam sua prisão em flagrante. Então, saíram da casa de Jorge 2 dias depois do fato, foram na faculdade de Gabriel e prenderam ele sob o argumento de prisão em flagrante. Jorge e Gabriel foram indiciados após a juntada do laudo de laudo confirmando, né, confirmando a natureza do material pelo crime de tráfico de drogas lá do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Mas, em razão da doença, Jorge veio a falecer naquela mesma data. Então, se ele faleceu, extingue-se a punibilidade do cara lá, não tem como processar ele. Ao tomar conhecimento dos fatos de imediato, a família de Gabriel procura você, como advogado, para esclarecimentos. E aí a questão fala exatamente agora. Considerando apenas as informações expostas, responda na condição de advogado de Gabriel aos itens a seguir. Então, por que ele coloca aqui? Porque as informações que você vai ter que levar em consideração são essas que estão aqui, essas que eu acabei de ler e que eu estou mostrando para vocês. Não é para vocês ficarem pensando, mas se ele tivesse uma outra doença, mas se... Não tem o se aqui, tá bom, gente? Porque direito penal todo mundo quer levar para o se, e esse se dá problema no final, tá? Então, continuando aqui, as duas perguntas que vêm são: primeira, qual o argumento de direito processual a ser apresentado para questionar a prisão em flagrante de Gabriel? Justifique, valor 0,60. E o outro é 0,65. A questão vale 1,25. Então, gente, preste atenção. A questão fala para você que os policiais foram lá e prenderam o sujeito em flagrante, ok? Logo, o que você vai ter que fazer? Ir lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, estou com ele aberto aqui, tá? E vou fazer a leitura para vocês. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Gabriel foi preso cometendo a infração criminal? Não, porque ele levou o produto, a heroína, 2 dias antes. Acaba de cometê-lo. Ele acabou de cometer esse crime? Não, já se passaram mais de 24 horas, são 48 horas. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração? Não, ele não foi perseguido, ele estava na faculdade, estudando, 2 dias depois, não teve perseguição nem nada, tá? 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração? Não, não é. Então, qual é a resposta aqui que você vai ter que trabalhar? Vai ter que informar para o examinador, tá, que o argumento de direito processual penal a ser aplicado é o relaxamento da prisão, tendo em vista a ilegalidade da mesma, pois Gabriel não se encontrava, no momento da sua prisão, inserido em nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, ferindo, portanto, né, o princípio da presunção de inocência, da legalidade, os agentes podendo até responder pelo crime de abuso de autoridade. Você pode, né, estender um pouco essa questão, mostrando conhecimento para conseguir o máximo de pontuação possível, tá? Mas se você também tiver dúvida naquilo que você vai falar, você tem certeza que é a ilegalidade da prisão em flagrante. Mas se você quiser florear as coisas e não tiver muito seguro, não faça esse floreamento, faça a resposta, né, simples, de forma objetiva e direta, tá? O que eu estou querendo dizer é que você pode explorar um pouco esse conhecimento, vai elevar a possibilidade de você ganhar o ponto máximo dessa questão, ok? Então, a questão aqui na realidade, há uma ilegalidade na prisão em flagrante, pois o mesmo não se encontra inserido em nenhuma das hipóteses do artigo 302, portanto, devendo a prisão ser relaxada, ok?
Essa é a questão, e aí você poderia abranger um pouco mais, botando que feriu os princípios da legalidade, né? Dignidade da pessoa humana, presunção de inocência e a possibilidade da prática do crime de abuso de autoridade, por aí vai, tá? B. A letra B, como eu falei para vocês, está inserida lá no artigo 21 do Código Penal. Estou até abrindo ele aqui para a gente, vou fazer leitura com vocês. Gente, vocês vão poder estar com o código na mão de vocês, né? E devem, óbvio, né? Para fazer a leitura, tá? Então, B, olha a questão qual é. Existe argumento de direito material a ser apresentado em busca da absolvição de Gabriel pelo crime pelo qual foi indiciado? Justifique. Bom, lembre-se, você está fazendo uma prova da Ordem dos Advogados do Brasil, que em tese você estará defendendo alguém, né? Você amanhã pode resolver cumprir os 3 anos de prática jurídica, tal como sendo advogado, para depois fazer o concurso para magistratura, defensoria, delegado, seja para onde for, promotoria, e aí você vai ter provavelmente um outro pensamento. Mas aqui, no seu momento da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, é que você vai estar defendendo algum cidadão. Então, portanto, a regra é que a gente parte do princípio que nós vamos estar atuando em defesa de alguém. Então, eu vou ter argumentos, criar argumentos para alcançar o melhor resultado possível para esse sujeito, tá? E já vou explicar por que eu estou afirmando isso. Então, olha só, o que você tem aqui na realidade, como eu li anteriormente lá? O Gabriel, mesmo sabendo que a questão era, né, a droga era ilícita, a heroína era ilícita, ele acreditava que o seu comportamento não seria considerado crime, tendo em vista que tinha uma finalidade, né, entre aspas, lícita, pelo menos na cabeça dele. Ou ao menos plausível, porque ele estaria sanando a dor de alguém que estava com uma doença enferma, estava com uma enfermidade grave, tanto é que morreu. Então, na cabeça dele, ele está, né, praticando uma conduta, que sabe que o produto é ilícito, mas que a sua conduta seria o quê? Lícita, pela finalidade. Então, onde está isso? Está aqui, ó, erro sobre a ilicitude do fato, artigo 21 do Código Penal, que fala assim, ó, o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, não adianta você falar que você praticou o crime, praticou aquela conduta, porque você não conhecia a lei, não adianta, isso aí o sujeito está condenado, tá? Agora, continua a lei falando, o erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável e isenta de pena. Então, vamos entender isso aqui. Então, o erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, o erro que ele está falando aqui é o erro sobre o quê? A proibição de praticar aquela conduta. Então, na cabeça de Gabriel, tá, existia a possibilidade ou a certeza, vou dizer logo que é a certeza, de que não haveria crime, porque a conduta dele não seria reprovável diante da finalidade dessa conduta. Então, ele estaria sob o manto, né, do erro de proibição, tá? E esse erro aqui na cabeça de Gabriel é inevitável, ou seja, qualquer pessoa faria a mesma coisa, né, no local dele para socorrer uma outra e sanar uma dor insuportável, provavelmente. Então, você ia alegar o que aqui? O artigo 21, né? O erro sobre a ilicitude do fato. Agora, você também teria que mostrar que esse erro é inevitável, tá? Mesmo que ele seja um estudante de medicina, de farmácia, seja lá o que for, mesmo que ele tenha conhecimento, e a questão fala que ele sabe que heroína é droga, mas a finalidade da conduta dele não é para consumir ou traficar, ou ter em depósito para uma outra finalidade ilícita em casa. Não. Ok? Então, você poderia trabalhar com a ideia do artigo 21 e informar na questão que se trata efetivamente de erro inevitável. O que acontece com isso? Quando nós falamos de erro inevitável, você está dizendo o seguinte, ó, não existe o subelemento da potencial consciência da ilicitude
do sujeito lá. Portanto, lá na teoria do crime, a tripartite, que é fato típico, antijurídico, culpável, nós estaríamos perdendo um elemento que é exigido para que se caracterize a culpabilidade do sujeito, que é a potencial consciência da ilicitude. Então, nesse caso, o Gabriel, né, ele, diante daquela circunstância, com o desejo de sanar a dor, de ajudar, ele leva aquele produto para outra pessoa. Portanto, ele está em erro, e erro inevitável, tá? Mas você também poderia mostrar para o seu examinador o seguinte: em contrapartida, temos a possibilidade do erro evitável, que a lei fala aqui também, tá? Porque se você apresenta uma tese defensiva de erro inevitável, isso falando num caso real, e não for acolhida pelo juiz, você poderia ter um pedido alternativo ou dar ao juiz uma condição alternativa, né, de se, em caso de condenação do seu cliente, condenaria ele, mas com diminuição da pena, porque o erro era evitável, ok? Esse erro é evitável, né, pode e vai ser avaliado no caso concreto quando o sujeito, né, preenche esses requisitos dessa evitabilidade por uma circunstância como esse exemplo que eu estou te dando aqui na prova, e o juiz pode, diante do fato concreto, diminuir a pena. Então, olha o que diz o artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. Já falamos que não adianta o cara falar, eu não conhecia a lei, por isso que eu pratiquei o crime. Já era, vai estar condenado. Ponto. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta a pena. Então, no primeiro exemplo, você vai sustentar o quê? É erro inevitável. Então, o sujeito estaria isento da pena. O terceiro elemento para constituir a ideia de crime, que é a culpabilidade, não estaria presente. Então, portanto, teria o fato típico antijurídico, mas não seria culpável, porque ele estaria em erro de tipo inevitável e, portanto, não iria punir ninguém que praticou uma conduta, né, típica antijurídica, porém não sendo possível aplicar uma pena pela ausência da culpabilidade, que é o terceiro elemento que compõe a teoria do crime, tá? E aí continua aqui, ó, vírgula, isenta a pena, né? Ponto e vírgula, a lei falando, se é evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Poderá, e aqui vai ser uma faculdade, porque o juiz vai ter que analisar no caso concreto, ok? Então veja que você pode muito bem explorar essa questão de uma forma dentro da lei. E olha que eu estou lendo a lei aqui para você, e você vai ver que a questão te leva lá para a lei de tráfico, tá? E não, aí a solução não está lá. A solução na parte material está no artigo 21 do Código Penal, que é a teoria do crime. Na questão processual também não vai estar lá, vai estar onde? Na lei, vai estar no Código de Processo Penal. Então, gente, fiquem atentos quando vocês forem responder as suas questões. O que eu geralmente indico para os alunos nos cursos, falo. Leiam a primeira vez, leiam a segunda, leiam a terceira vez a questão, já vai fazendo apontamentos em que você acha que é possível a solução do problema, e principalmente se tiver datas, ok? E a partir daí você vai na sua folha rascunho, vai fazer o seu desenvolvimento lá. Lembre-se, você está fazendo uma prova para a Ordem dos Advogados do Brasil, em tese você está defendendo, e vai ter que criar mecanismos, respostas que beneficiem o seu cliente, inclusive dando alternativas até para o examinador, ou se fosse no caso concreto, tá? Outra coisa, examinadores lá da OAB adoram que vocês mencionem princípios. Então, por isso que eu falei o princípio da legalidade, o princípio da presunção de inocência, a possibilidade do agente ainda responder lá, o policial ainda responder por crime de abuso de autoridade, enfim. Tudo isso você está blindando o seu cliente e fazendo uma resposta de forma coerente, concisa e abrangendo todas as possibilidades jurídicas para beneficiar o seu cliente. É assim que você tem que pensar. Ah, Zé Carlos, mas na hora eu fico nervoso, não sei o quê. Por isso que eu estou
liberando para vocês um curso referente à estratégia de como passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil na segunda fase em Direito Penal. Pode ser adaptada para as outras matérias na segunda fase, mas eu estou fazendo específica para a segunda fase, que vai funcionar tanto para civil, trabalhista, seja lá o que for. Porém, eu ainda, dentro dessa especificação de segunda fase, ainda estou especificando mais ainda dentro de Direito Penal e Processo Penal, tá? Tem muita dica lá legal. Assim que o curso já estiver liberado lá na Hotmart, eu vou avisar vocês e vocês vão poder fazer o curso se quiserem. E eu acho que vocês precisam, porque tem que ter estratégia realmente para fazer essa prova. A prova não é fácil, mas se você se dedicar, se você tiver uma estratégia para alcançar a sua finalidade, você vai passar com toda certeza, ok? Qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente nas nossas redes sociais. Você pode acessar o nosso canal, Comunidade Júri no Ar, tem várias aulas gratuitas, vídeos, matérias, tudo lá. E vai ser sempre um prazer estar com vocês. Logo eu estou trazendo outras informações referente a essas questões de prova de Ordem dos Advogados do Brasil, que está deixando todo mundo doido, os alunos lá na faculdade ficam desesperados, mas a calma que dá para passar e vocês vão conseguir. Sucesso aí para vocês, grande abraço.